Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que estejam me ouvindo. Dando sequência à série de palestras promovidas pela Casa de Fabiano, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, temos aqui uma mensagem de Georges, espírito protetor, foi dada em Paris, 1863, que fala: cuidar do corpo e do espírito. Então a gente sempre está ouvindo, né? E é algo que, para o momento, eu acho que a gente tem que pensar muito, né, a respeito dessa orientação que esses espíritos amorosos dão para a gente. Porque a gente realmente passa por momentos, né, se a gente for observar, tudo bem, nós estamos aqui no mundo de provas e expiações e nós sabemos que as doenças ainda é uma modalidade de provas e de expiações que a gente tem, né? Só que a gente sabe que a doutrina também ela é filosofia, ciência e religião, ou seja, ela forçosamente nos convida ao conhecimento, ao desenvolvimento da razão e da inteligência. E quando a gente começa a estudar e buscar o conhecimento, desenvolver a razão e a inteligência, não é só no campo da religiosidade, né? Então, o que é o Espiritismo? Filosofia, ciência, religião, né? Então, a gente usa esses conhecimentos todos que a luz da razão vai nos dar, não só para aprender sobre o Espiritismo, mas aprender sobre tudo que esteja ao nosso alcance, né? E quando a gente se dedica, por exemplo, a estudar ciência, a boa ciência, né? Porque existe vários tipos de ciência, né? Tem a ciência dos interesses e tem a ciência que é a ciência, né? E o que vai diferenciar a diferença entre uma e outra? Uma outra ciência chamada metodologia. Então, o método que é conduzido, por exemplo, um estudo científico, ele vai dizer para a gente totalmente da veracidade, né, da seriedade daquele estudo ou não. Então, assim como São João falou, não acredite em todos os espíritos, mas provai se eles provêm de Deus, ou seja, como que a gente vai provar se um espírito vem de Deus? Analisando o teor, não é? Então, não é tudo que se apresenta como ciência. Olha, saiu um estudo dizendo isso, isso, isso. As pessoas manipulam. Existe uma má ciência, que se a gente não sabe qual foi a metodologia usada, existe ciência aí para tudo, para dizer tudo, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a gente anda muito equivocado, eu acho, né? Que na forma de como a gente trata da nossa saúde. A gente se distanciou demais do básico, do simples, da natureza, né? Então a gente não vive mais de uma forma com uma adequação biológica, né? O que é a adequação biológica? Então todos os seres da criação, né? Todos os seres da criação tem o seu habitat natural, a sua forma de vida. Então Deus, quando criou todos os seres de todos os reinos, dentro da sua perfeição, ele criou todos num ambiente próprio e com as condições necessárias para que vivesse bem e progredisse e evoluísse, né? E a gente percebe que o ser humano foi o que mais se afastou, né, da natureza. Então a gente leva uma vida muito, hoje em dia, a vida moderna, a vida do século 21, faz com que a gente leve uma vida estressante, a gente não cuida da nossa alimentação, a gente come coisas, a gente prefere comer as coisas que a indústria faz do que comer o que a natureza nos fornece, né, por várias questões, né, várias questões, é mais rápido, é mais prático, é mais barato, dá menos trabalho, né,
E a gente fica achando que é melhor, porque vem, nossa, tem muita ciência, tem muito estudo, tem muita coisa, só não tem uma matriz viva ali dentro, né? Ou seja, uma coisa que quando que uma coisa produzida ali numa indústria vai ser melhor que uma coisa ali produzida pela natureza? Jamais. Então já começa por aí. A gente não se exercita, cada vez mais sedentários, né? Não se movimenta, não usa a máquina, não põe, sabe? Não põe a máquina para funcionar. Nós não fomos criados para isso, né? Foi criado para o movimento, para fazer as coisas, né? Para ter uma saúde que nos proporcione uma vida ativa aí até sempre, né? E estresse, sempre correndo atrás das coisas, não tem um tempo para gente, não se conecta com a natureza, não para fazer uma meditação, não para fazer uma prece, né? Sempre aquela correria, aquele correria. Então, se a gente não dorme bem, né? A gente perdeu os estímulos biológicos todos. Trocamos o dia pela noite, ligamos a TV e ficamos assistindo lá Netflix até tarde, né? Ficamos com o celular na mão até tarde, aí a gente não consegue fazer a nossa pineal produzir a melatonina que a gente deveria produzir naturalmente, ali num ambiente mais calmo, mais tranquilo, mais, né? Ali quando depois que o sol se põe, né? Naturalmente a nossa pineal começa a produzir melatonina, que nos conduziria ali a um sono reparador e tudo mais. Nessa vida complicada que a gente acaba levando, essa vida moderna, cheia de modernidade, cheia de coisas, a gente, né, muitas vezes não tem uma qualidade do sono, né, por N motivos. Então, a gente vai aqui fazer essa leitura do Evangelho para a gente refletir, né? Como que a gente está fazendo, o que a gente tem feito. E também ver o que o Emmanuel tem a nos ensinar a respeito de medicina, né? Então vamos lá, olha. O Georges, o Espírito, nos ensina. Consistirá a perfeição espiritual na maceração do corpo? Ou seja, a gente precisa descuidar do corpo, a gente precisa mutilar o corpo, né? Flagelar o corpo para dizer que a gente tem fé, né? Para oferecer o corpo no holocausto, alguma divindade, alguma coisa assim, né? Haveria uma perfeição, a perfeição espiritual requer isso de nós, né? É uma pergunta. Para resolver esta questão, apoio-me em princípios elementares e começo por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e doença, influi sobre a alma de maneira muito importante, pois temos de considerá-la como prisioneira na carne, né? Então, assim, o nosso corpo, a nossa alma a nossa alma, que é um espírito encarnado, é um prisioneiro do corpo e está aqui para cumprir com alguns compromissos que foram assumidos para a nossa evolução. Portanto, o nosso veículo, que é o nosso corpo, ele tem que estar em condições, né? Ele tem que estar apto a nos proporcionar realizar essas tarefas para as quais a gente veio. Para que essa prisioneira possa viver, né, a alma, movimentar-se e até mesmo conceber a ilusão de liberdade, o corpo deve estar são, disposto e vigoroso, que é o que a gente menos tem visto em pessoas cada vez mais jovens, escutando todo mundo falar que é a idade, né? Pessoas com 30 anos, cheio de dores, cheio de problema e achando, falando que é a idade. Gente, não é a idade, é o estilo de vida, né? Estabeleçamos uma comparação. Eis que ambos se encontram em perfeito estado, corpo e alma. Que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes? O embate entre eles parece inevitável e difícil chegar-se ao segredo do equilíbrio. Dois sistemas se defrontam neste caso: o do ascetas, que desejam abater o corpo. Então, assim, os ascetas, que são esses? São aquelas pessoas que vivem assim,
sabe, existem aquelas pessoas que vivem a bater o corpo, que ele fala assim, quer negar, né? Quer dizer que a gente é só alma, que a gente não precisa do corpo, que a gente tem que cuidar só do espírito, e não tem que cuidar do corpo porque o corpo é nada, né? Então tem esses, os ascetas, que é aqueles que vivem, vamos dizer, lá no mundo da lua, né? Só cuidando da alma, só meditando, só em contemplação plena, total e absoluta, que não é assim, né? Isso não é um equilíbrio, a gente está no mundo material. Precisa correr atrás das coisas da vida material e não viver só de contemplação, né? Então, tem esse sistema dos ascetas, que são esses que desejam abater o corpo, né, como se existisse só cuidar da alma, e também o dos materialistas, que querem diminuir a alma, ou seja, acha que a alma, isso tanto faz, o que importa é o corpo, é aqui agora, vamos viver, aproveitar, vamos satisfazer o nosso corpo, os nossos desejos todos, né, corporais, físicos e tudo mais. Então, esses são os materialistas. Duas violências quase tão insensatas uma quanto a outra. Ao lado dessas duas correntes, fervilha a multidão dos indiferentes, ou seja, aqueles que não estão nem aí, nem param para pensar por que eu estou aqui, por que eu não estou, não quer saber de corpo, de alma, né? Comer tal coisa é gostoso, então eu quero comer, mas deixar de comer alguma coisa, não quero parar de pensar, porque às vezes nem tudo que me dá prazer me convém, né? A pessoa não tá nem aí, não para pensar, né? Enquanto tá bom, se não tiver bom, não tá, e assim vai, né? Não para refletir, né? Então são os indiferentes. Onde, pois, a sabedoria? Onde, pois, a ciência de viver? Em parte alguma. E esse grande problema ficaria inteiramente por resolver-se, se o espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores para demonstrar-lhes as relações existentes entre o corpo e a alma, e dizer-lhes que, desde que são reciprocamente necessários, é indispensável cuidar de ambos. Então, temos que cuidar das duas coisas. Amai, pois, a vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que lhes são peculiares por força da própria natureza. Olha, isso é tão importante. Desconhecer as necessidades que lhes são peculiares por força da própria natureza. Será que a gente sabe qual que é a nossa natureza, gente? A gente quer desvirtuar até a nossa classificação biológica, né? Será que a gente sabe, né? Dentro da ciência existe uma coisa chamada classificação taxonômica, né? Ou seja, é a classificação de todas as espécies. Será que a gente sabe que nós somos Homo sapiens sapiens, né? Ou seja, animais racionais, primatas, mamíferos, onívoros. Será que a gente sabe disso ou a gente esqueceu? Eu sei, eu me lembro disso da época que eu estudava no ensino médio, né? Aula de ciências. Quem esqueceu, vai no Google que está lá. Qual é a nossa classificação taxonômica? Tá? Nós somos, né, espécie humana, primatas, mamíferos, onívoros, né? Então a gente se esquece um pouco da nossa, né? Porque isso é a nossa biologia. A nossa cultura é outra coisa, né? A cultura são conhecimentos que a gente cria teorias que se aplicam, leis, regras, tudo isso vai se aplicando. Mas algumas leis, algumas regras e algumas teorias, algumas não, todas as leis, todas as regras e todas, não se aplicam à biologia. É imutável, né? A nossa condição física, biológica não mudou. Não mudou. A biologia, o corpo físico, os elementos químicos que constituem o nosso corpo físico são mesmo dos nossos ancestrais lá de 4,5 bilhões de anos, quando a espécie humana surgiu no planeta, né? Então, a nossa biologia é exatamente igual, não mudou de lá para cá. Então, vamos lá.
Então, olha, conhecer a nossa natureza. Quem desconhece isso, desconhece as leis de Deus, está escrito aqui, olha. Desconhecer as necessidades que lhes são peculiares, então a gente tem necessidades que são peculiares para a nossa subsistência saudável. Quando a gente se afasta disso, a gente se afasta, olha, é desconhecer as leis de Deus. Não castigueis pelas faltas que o vosso livre-arbítrio faz cometer, né? Então a nosso livre-arbítrio que faz a gente escolher o que faz, o que come, que hora dorme, é o nosso livre-arbítrio, é a nossa cultura, os conhecimentos aí, né? Então isso a gente pode fazer à vontade através do nosso livre-arbítrio. Só que querer impor algumas coisas à nossa biologia aí não dá, não é possível, né? A biologia não se dobra a algumas regras. Ela tem as próprias regras que são imutáveis e inegociáveis, né? Olha, não castigueis pelas faltas que o vosso livre-arbítrio fez cometer, e pelas quais ele é tão responsável como o cavalo mal dirigido o é, pelos acidentes que causa. Sereis por acaso mais perfeitos se martirizando o corpo não vos tornardes menos egoístas, menos orgulhosos e mais caridosos? Então aqui ele já está falando, né? Primeiro estava falando ali da ciência de como que a gente deve cuidar do nosso corpo adequadamente, mas aqui ele já está falando do espírito, olha. Não adianta nada cuidar do corpo, mas não cuidar do espírito. Não adianta nada também tratar da saúde do corpo e não se tornar mais perfeito, né? No sentido de ser menos egoísta, menos orgulhoso e mais caridoso. Aí é cuidar do espírito. Não, a perfeição não está nisso, mas inteiramente nas reformas a que submeterdes o vosso espírito. Dobrai-o, subjugai-o, humilhai-o, mortificai-o. Esse é o meio de o tornar mais dócil à vontade de Deus e o único que conduz à perfeição. E eu vou trazer aqui para a gente fazer uma leitura, temos 2 minutos, vamos ver se dá tempo. Medicina espiritual, é um trecho aqui de Emmanuel, desse livro que leva o mesmo nome, né? Emmanuel. A saúde humana nunca será o produto de comprimidos, de anestésicos, de soros e de alimentação artificialíssima. Meu Deus, ai, Emmanuel, que bom que você está falando isso. O que é alimentação artificialíssima, gente? É tudo aquilo que tem lá no supermercado, dentro dos pacotes, das caixas, dos saquinhos, das embalagens em geral, né? É tudo aquilo que a gente lota o nosso carrinho, geralmente. O homem terá de voltar os olhos para a terapêutica natural, que reside em si mesmo, e na sua personalidade e no seu meio ambiente. A necessidade, nos tempos atuais, de se extinguirem os absurdos da fisiologia dirigida. A medicina precisa criar os processos naturais de equilíbrio psíquico, em cujo organismo, se bem que remoto para suas atividades anatômicas, se localizam todas as causas dos fenômenos orgânicos tangíveis. A medicina do futuro terá de ser eminentemente espiritual, posição difícil de ser atualmente alcançada, em razão da febre maldita do ouro, né? Enfim, isso aqui ele fala, né? A febre maldita do ouro. As pessoas querem vender remédio. Então, para se vender remédios, precisa se manter a doença, né? A manutenção da doença se faz necessária. Cuidar da saúde através de coisas simples, né? De se voltar mais para a natureza, onde a pessoa evita ficar doente, não se quer divulgar esse tipo de informação. Né? Não se quer, porque custa muito barato e alguém precisa ter este ouro que ele está falando aqui, né? Enquanto tiver esses interesses de alguém vender algum remédio, vender a cura de alguma doença, e alguém querendo, né, tendo a ilusão de querer comprar a cura, quando na verdade a cura não custaria nada, custaria só sacrificar um pouco os nossos desejos, né?
Então, enquanto isso ainda perdurar na Terra, vai ser difícil falar dessa medicina aqui espiritual do futuro. O Emmanuel já está dizendo isso aqui, né? Mas os apóstolos dessas realidades grandiosas não tardarão a surgir nos horizontes acadêmicos do Jesus. Apareceram já, são os médicos integrativos de hoje. De quando que é esse livro? Meu Deus, 1938. 1938, já chegaram, viu? É só procurar os médicos aí atuais, tá? Medicina funcional integrativa, que eles já estão por aí. São a minoria e a voz desses médicos não tem, infelizmente, não tem respaldo na mídia, mas eles já existem. Olha, então, olha, tenderão a surgir nos horizontes acadêmicos, né, nas faculdades do mundo, testemunhando o novo ciclo evolutivo da humanidade. O estado precário da saúde dos homens nos dias que passam tem o seu ascendente na longa série de abusos individuais e coletivos das criaturas desviadas da lei sábia e justa da natureza. A civilização, na sua sede de bem-estar, parece haver homologado todos os vícios da alimentação, dos costumes, do sexo e do trabalho. Todavia, os homens caminham para as mais profundas sínteses espirituais. A máquina que estabeleceu tanta miséria no mundo, suprimindo o operário e intensificando a facilidade da produção, há de trazer igualmente uma nova concepção da civilização que multiplicou os requintes do gosto humano, complicando os problemas de saúde. Há de ensinar as criaturas a maneira de viverem em harmonia com a natureza. Meu Deus, que lição! Gente, que lição maravilhosa, né? Vamos observar como é que a gente tem vivido. A gente está vivendo de acordo com a natureza ou vivendo de uma maneira artificial demais? Desde as coisas que a gente come até os nossos hábitos ali, né? Enfim, né? A gente não tem mais essa ligação com a natureza, com as coisas naturais, né? Sempre tudo muito artificial. E é por isso que a nossa saúde está tão frágil assim, né? Então, assim eu me despeço, agradeço a todos e fiquem com Deus. Boa semana. Boa noite a todos. Nós vamos ver hoje um texto do livro Em Torno do Mestre, cujo autor é Vinícius. E o título é O Criminoso e o Crime. No conceito que geralmente se faz do mal, sob seus vários aspectos, confunde-se o mal, propriamente dito, com aquele que o pratica. Dessa lamentável confusão advêm não pequenos erros de apreciação quanto à maneira eficiente de combater-se o mal. Então, ele diz que se costuma confundir o mal com o praticante do mal. Por exemplo, confundir o mal com o criminoso, com o ato que ele praticou. Pensamos em que fez o mal, então ele é mau. Continuando a leitura, para bem agirmos em prol do saneamento moral, precisamos partir desse princípio. 2 pontos. O crime não é o criminoso, o vício não é o viciado, o pecado não é o pecador. Do mesmo modo e pelo mesmo critério que o doente não é a doença. Assim como se combatem as enfermidades e não os enfermos, assim também se deve combater o crime, o vício e o pecado, e não o criminoso, o viciado e o pecador. Então aqui nesse trecho, né, vemos claramente que pensar na enfermidade, que é uma doença. A doença não é o doente, a doença está no doente, mas o doente não é a doença. O mesmo se dá entre o criminoso e o viciado. Hoje há o criminoso, mas amanhã ele poderá se arrepender e procurar reparar
Portanto, ele já não será mais um criminoso. Ele esteve cometendo atos recriminadores. Continuando a leitura. O mal não é intrínseco no indivíduo. Não faz parte da natureza íntima do espírito. É antes uma anomalia, ou seja, uma doença, como o são as enfermidades. O bem, tal como a saúde, é o estado natural, é a condição visceralmente inerente ao espírito. Um corpo doente constitui um caso de desequilíbrio, precisamente como um espírito transviado, rebelde, viciado ou criminoso. Então, nesse parágrafo, vemos que o mal não é algo do íntimo do ser, não é parte do ser, ou seja, o homem não tem como característica humana ser criminoso. Ele pode ter estado nesta condição, mas não estará assim eternamente. Haverá um dia que não cometerá esses erros, por algum motivo, né? Pelos motivos que o levou a isso, o que o fez levar a isso, né? Então, continuando a leitura, há tantas variedades de distúrbios psíquicos quanto de distúrbios físicos, aos quais a medicina rubrica com variadíssimas denominações. A origem ao mal, quer no corpo, quer no espírito, é a mesma. Infração das leis de higiene. O homem frauda essa lei por ignorância, por fraqueza e, finalmente, pelo impulso de certas paixões que o dominam. Não devemos votá-lo ao desprezo por isso, nem muito menos malsiná-lo como réprobo, pois, em tal caso, se justificaria tratar-se de igual modo os enfermos. Então, nesse trecho do texto, vemos que existem muitos distúrbios de ordem física e psíquica. Cada doença recebe um nome para facilitar a identificação. Há doenças de ordem física, outras psíquicas, e na verdade elas são espirituais, pois nossas dificuldades espirituais recaem sobre o físico e sobre o psíquico, e mais provavelmente em ambos, físico e psíquico. Somos seres em evolução e as doenças físicas e psíquicas são manifestações da necessidade de praticar a busca pelos conhecimentos, pelo trabalho dignificador. Buscar a prática do amai-vos uns aos outros, fazer aos outros o que quer para você, perdoar para que sejais perdoado. Não é isso que Jesus nos ensina? Também temos que buscar os conhecimentos. No livro dos Espíritos é apresentado as leis que regem o mundo e os seres. E uma dessas leis é a lei do trabalho. É no trabalho que aprendemos a conviver com os outros e consigo mesmo, conhecer os outros e a si mesmo. Nós, aqui no planeta de provas e expiações, ainda estamos aprendendo a saber viver. Quando todos comungarmos a lei do bem, o planeta terá mudado de grau evolutivo, será um mundo melhor. Continuando a leitura. Aliás, em épocas felizmente remotas, se procede assim com relação aos enfermos de moléstias infectuosas. Esses infelizes eram tidos como vítimas da cólera divina e por isso perseguidos desapiedadamente pela sociedade. A ignorância torna os homens capazes de todas as insânias, pois é essa mesma insânia, com referência aos transviados da senda nobre da vida, que gera a repulsa e mesmo o ódio contra os delinquentes. Os velhos códigos humanos, assim civis que religiosos, foram vazados nos moldes dessa confusão entre o ato delituoso e o seu agente. Aqui novamente, é colocado que é diferenciado o ato delituoso daquele que o praticou ou pratica. É a ignorância que leva ao erro, crendo-se no direito de errar. Continuando a leitura. Quando Jesus preconizou o amai-vos vossos inimigos, fazei o bem aos que vos fazem mal,
não proclamou somente um preceito de auto-humanidade, proferiu uma sentença profundamente pedagógica e sábia. A benevolência, contrastando com a agressão, é o único processo educativo capaz de corrigir e regenerar o pecador. Cumpre notar, e o declaramos com toda a ênfase, que nada tem esta doutrina de comum com o sentimentalismo piegas, estéril e, às vezes, prejudicial. Trata-se de repor as coisas nos seus lugares. Para varrer-se o mal da face da terra, é preciso que se apliquem métodos naturais, conducentes a esse objetivo. O método natural é a educação do espírito. Com o velho sistema de castigar ou eliminar as vítimas do crime e do vício, nada se logrará de positivo, conforme os fatos atestam eloquentemente. A medicina jamais pensou na eliminação dos enfermos. Toda a sua preocupação está em curar as doenças, pois o processo deve ser o mesmo em se tratando dos distúrbios que afetam o moral dos indivíduos. Felizmente, os primeiros pródromos de uma reforma radical nesse sentido já se observam nos meios mais avançados. O único castigo capaz de produzir efeito na regeneração dos culpados é o que se traduz pela natural consequência dolorosa do erro ou mal cometido, consequência que recai fatalmente sobre o culpado. É necessário fazer que o delinquente reconheça esse fato, e isto se consegue por meio da instrução moral. Vemos nesta parte do texto que é preciso a educação moral, que cura a doença daqueles que agem como delinquentes. É o que aprendemos claramente no Espiritismo, mas está no Evangelho e todas as religiões cristãs certamente percebem isso. Pois Jesus ensinou pagar o mal com o bem, perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, amai-vos uns aos outros. Então, por quê? Aquele que erra não sabe que está prejudicando a si mesmo, pois estará criando provas para ele mesmo. Quando ele tiver essa certeza, não praticará mais a maldade, né? Às vezes, é apenas um exemplo, uma suposição, né? Às vezes, pessoas que não conseguem de imediato seus objetivos buscam a conquista no caminho dos erros, fazendo uso da força bruta ou da bondade disfarçada. Mas, se ele conhecesse os ensinamentos do Cristo, que diz: não faça aos outros o que não quer para si, porque com a medida com que medirdes vos hão de medir a vós, isto não é castigo, é consequência da lei moral que temos gravados em nosso espírito. E haverá um dia em que o remorso aparecerá na nossa mente, e então procuraremos, resgatar os débitos, os próprios débitos que criou conscientemente ou inconscientemente. Vai resgatar esses débitos tomando consciência, ou inconscientemente ele vai aplicar a lei divina de forma que ele venha resgatar aquele débito. Deus criou as leis e gravou no espírito de cada um de nós as suas leis, que serão um dia, após milênios e milênios, praticadas integralmente. Continuando mais um trecho da leitura. Toda punição imposta de fora, como revide social, é contraproducente, conforme os fatos, em sua irretorquível expressão, tem comprovado 1000 vezes. Então Vinícius escreve que castigar não educa, mas pode criar a revolta, a vingança, o que faz criar e recriar provas para o outro e para si mesmo, por várias encarnações em muitos casos. Aquele que quer fazer ao outro o que lhe fizeram, só vai criar provas para si, pois a maldade não é a escolha de Deus. Mas daqueles que ainda pensam em revide, cobrança com base na mesma moeda, certamente estará criando mais provas, para ele mesmo. Então, continuando a leitura.
É muito fácil encarcerar ou eletrocutar um criminoso. Educá-lo é mais difícil, mais trabalhoso, demanda esforço, tempo, saber e caridade. Por isso, o Estado manda os criminosos à forca e as religiões remetem os pecadores que não são da sua grei para o inferno. Então, felizmente, muitos países aboliram a pena de morte, né? Aí já não existe mais, né? Mas a prisão, pelo menos pelo que eu sei, né? Mas a prisão é mais uma ação vingativa do que um ato de educação. Se a pessoa não aprendeu a auxiliar uns aos outros, se não aprendeu a perdoar, se não sabe das leis divinas, a cadeia poderá ensinar isso? Prender e deixar lá como ele está e lá fica por muito tempo sem refletir sobre si mesmo, sem aprender a se conhecer e entender a importância da vida, do respeito uns aos outros e a importância de ser útil à sociedade para ampliar o bem em todo lugar? Tudo isso pede estudo e trabalho que facilita o autoconhecimento e a perspectiva de ser alguém capaz de criar em prol do bem para si e refletirá para todos. Lendo mais uma frase aqui de Vinícius, né? Mas se aquele é o único processo eficaz, quer dizer, ele está se referindo a manter a pessoa presa, né? Procuremos empregá-lo e não este anticientífico, imoral e cruel. Então aqui, né, o autor está colocando que se sabemos que a educação é que transforma o bicho-homem em ser humano, então que se use a educação como meio de mudar a sociedade. Educar valorizando o ensino e a pessoa que está aprendendo, alimentando a ignorância e ignorando os semelhantes como irmãos necessitados, não será possível curar a maldade no planeta. Continuando a leitura. A educação vence e previne o mal. O homem educado conhece o senso da vida, age conscienciosamente com critério, com discernimento, é um valor social. É pela educação que se hão de vencer os vícios repugnantes. Haverá algum que não o seja? Que se hão de domar as paixões tumultuárias que obliteram a inteligência e a razão? E, de tal modo, sanar-se-á a sociedade. Retirem-se os delinquentes do convívio social, como se faz com o pestoso, que ameaça a salubridade pública, mas, como a este, preste-se àquele a assistência que lhe é devida. Educação. Então, se o delinquente precisa ser retirado da sociedade, que o faça, mas que ele seja educado, não só pelas palavras, mas também pela prática da educação. É preciso ensinar e praticar o bem, tanto quem aprende como quem ensina. As pessoas precisam sentir-se úteis e amadas, respeitadas, aceitas na sociedade. Continuando a leitura. E não se suponha, outro sim, que só os criminosos devem ser educados. A obra de educação é obra de salvação, é obra religiosa em sua alta finalidade, é obra científica e social em sua expressão verdadeira. Eduquem-se a todos, cada um na sua esfera, até que a educação se transforme em cada indivíduo numa autoeducação contínua e ininterrupta. Na educação do espírito está o senso da vida, está a solução de todos os seus problemas. Então, finalizando, né, Vinícius nos convoca a sermos exemplos uns aos outros, né? Todos os profetas vieram para nos estimular a praticar a caridade, que não deixa de ser o amor aos semelhantes. Vinícius diz que a educação está deficiente ou está ineficiente. A educação está ou deve estar presente em todos os lugares, no lar, no trabalho, na rua, nos ônibus, enfim, onde há pessoas. O texto é sobre a educação de todos e deve estar principalmente presente naquele que ensina, naquele que é o modelo para os outros, como pai para os filhos, o chefe de um departamento, que é o educador para os seus subordinados. Em todos os departamentos da sociedade, a educação, o respeito de uns para com os outros deve estar presente.
No livro A Gênese, escrito por Allan Kardec, no capítulo 18, Os Tempos Estão Chegados, no item 18 e 19 podemos ler: o progresso intelectual realizado até hoje nas mais vastas proporções é um grande passo e marca a primeira fase da humanidade, mas só é impotente para regenerá-la enquanto o homem estiver dominado pelo orgulho e pelo egoísmo. Ele utilizará a sua inteligência e os seus conhecimentos em proveito de suas paixões e de seus interesses pessoais. É por isso que os aplicam no aperfeiçoamento dos meios para prejudicar os seus semelhantes e destruí-los. Só o progresso moral pode assegurar a felicidade dos homens sobre a terra, pondo um freio às más paixões. Só ele pode fazer reinar entre eles a concórdia, a paz, a fraternidade. Será ele que abaixará as barreiras dos povos, que fará caírem os preconceitos de castas e calar os antagonismos de seitas, ensinando os homens a se olharem como irmãos, chamados a se entreajudarem e não a viverem às expensas uns dos outros. E ainda, o progresso moral, secundado aqui pelo progresso da inteligência, que confundirá os homens numa mesma crença estabelecida sobre as verdades eternas, não sujeitas a discussões e, por isso mesmo, aceita por todos. Então, nós estamos desenvolvendo, o ser humano está desenvolvendo seus conhecimentos, o progresso dos conhecimentos sobre o universo todo, sobre o planeta, sobre os homens, e também sobre os estudos de ordem divina, da ordem da moral, que também faz parte do ser humano e de como utilizamos esses conhecimentos, Então, que possamos refletir, como que uso damos aos nossos conhecimentos e como e o quanto praticamos o bem no nosso dia a dia, conosco mesmo, inclusive, não é? Boa noite a todos e boa semana.